Você conhece um exame chamado de tomografia de coerência óptica, também chamado de OCT? Eu vou pedir para que você preste muita atenção neste vídeo porque eu vou mostrar vários OCTs com doenças da retina para que você possa entender melhor este exame, se você for médico, se você for paciente, entender melhor aquela imagem que você recebe ali no exame. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista retinólogo. No dia de hoje eu vou explicar sobre este exame que revolucionou a oftalmologia e é um dos exames mais importantes que nós temos hoje em dia, principalmente quando estamos tratando de doenças da retina. A tomografia de coerência óptica, cuja sigla derivada do inglês é OCT, é um tratamento muito importante porque ele é um exame que mostra várias coisas dentro do olho, pode ser usado para acompanhar e diagnosticar uma série muito grande de doenças e ele é um exame não invasivo. Inclusive, graças a ele, hoje em dia, o número de solicitações de um outro exame chamado angiografia fluorescênica caiu muito. Era um exame no qual nós injetávamos, nós ainda podemos injetar porque é feito contraste na veia do paciente para analisar as estruturas da retina. Mas o exame de OCT é feito sem contraste, sem precisar pegar acesso e inclusive muitas vezes até sem dilatar a pupila, porque ele usa um feixe de luz infravermelho, uma espécie de laser que não prejudica o olho. Aquela luz vai lá dentro, bate, volta e é lida pelo aparelho, isto em frações de segundo, ou seja, é uma tecnologia extremamente avançada que veio melhorando muito nas últimas décadas. Inclusive este aparelho aqui é o Spectralis da Heidelberg, um dos aparelhos com resolução mais fantástica já feito até hoje, e com eles nós conseguimos estudar de forma muito precisa as estruturas da retina, principalmente da mácula e do nervo óptico, mas em algumas situações nós podemos chegar lá praticamente na periferia da retina quando estamos em dúvida sobre algum diagnóstico. Então ele é um exame muito realizado, muito solicitado, não apenas por ser não invasivo, mas porque ele serve para diagnosticar e acompanhar uma quantidade muito grande de doenças. Eu vou listar para você, vou mostrar aqui no aparelho, então me acompanhe até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar uma série de doenças para que você até consiga entender melhor, se você for médico, a interpretar o exame, e se você for paciente, até entender melhor o que está aparecendo ali naquele exame. Vocês podem ver aqui uma imagem, já vou adiantar, isso aqui é um diagnóstico de edema macular cistoide, que é um inchaço aqui da mácula, da área central da visão. Este tipo de situação, o edema cistoide, é muito comum após cirurgias oftalmológicas, como a cirurgia de catarata, às vezes pode acontecer após uveíte, e uma situação semelhante, mas aí nós não chamamos exatamente de edema macular cistoide, pode acontecer em diabéticos, por exemplo. Mas aqui vocês podem ver que existe então esta área inchada. Este é o primeiro exame que estava aqui, um edema macular cistoide. Esta camadinha é a retina, vocês podem ver que ela está bem inchada aqui no meio, com essas áreas pretas que são fluido, são líquido dentro da retina, inclusive aqui então líquido intrarretiniano e embaixo da retina também líquido subretiniano. Aqui existe uma imagem muito interessante de uma paciente com degeneração macular. Este centro aqui da imagem está relativamente bem, até está quase normal, mas você pode ver que aqui do ladinho existem estes abaulamentos, estas irregularidades. Então aqui trata-se de um caso de degeneração macular do tipo seco. Já nesta outra imagem existe um abaulamento grande, aqui estamos frente à forma exudativa da degeneração macular, onde também acaba se acumulando líquido embaixo e às vezes também dentro da retina. Você pode ver que aqui existem estes abaulamentos com uma área escura, é o líquido subretiniano. Aqui existe um descolamento do epitélio pigmentar com um abaulamento da retina. Então, provavelmente aqui neste abaulamento, neste descolamento do epitélio pigmentar, existe uma membrana neovascular subretiniana. Quando a membrana neovascular está abaixo do epitélio pigmentar, nós chamamos de membrana neovascular do tipo 1 relacionada à degeneração macular exudativa. Aqui você pode ver que existe bastante líquido, bastante fluido subretiniano. Neste caso aqui estamos frente a um descolamento de retina. É claro que este exame não é utilizado para o diagnóstico, isso nós descobrimos na consulta mesmo, ou com uma retinografia, mas nós podemos quantificar, analisar a retina através de um OCT também no caso do descolamento.
Aqui a retina está levantada com o fluido subretiniano, a retina está descolada, às vezes está bem mais alta, às vezes um pouco menos, mas aqui um OCT de um descolamento de retina. Aqui nesta imagem semelhante àquela do edema macular cistoide, estamos frente a um edema macular diabético, um problema muito comum. O edema macular é a principal causa de piora de visão em pacientes diabéticos. Então aqui vocês podem ver estes cistos de fluido dentro da retina, esta área escura, e aqui um pouquinho também de fluido subretiniano, pouco mais aqui assim. Então este é um paciente diabético com edema macular. Nesta situação, como também no edema macular relacionado à oclusão venosa, na degeneração macular exudativa, que é aquela que eu mostrei antes, o tratamento indicado geralmente são as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que oferecem uma melhora na grande maioria dos pacientes.